Boa noite. Seja muito bem-vindo à Fogueira Sonolenta. Antes de começarmos, respire fundo. Solte lentamente o ar e permita que este momento seja apenas seu. Este vídeo foi criado para trazer calma, serenidade e espiritualidade à sua noite. Aqui você encontrará uma narrativa tranquila sobre a vida de Carlo Acutis, um jovem que dedicou sua existência à fé, à simplicidade e à esperança. Sua história, contada em ritmo lento, é um convite para que você relaxe, se desligue das preocupações do dia e encontre repouso para sua mente. Quero começar perguntando: de onde você me ouve agora? Está em casa, deitado em sua cama, ou talvez em outro lugar em busca de descanso? E que horas são por aí? É tarde da noite, quando o silêncio domina, ou ainda é começo da madrugada, quando tudo parece desacelerar? Essas perguntas não precisam de resposta em voz alta. Apenas permita que elas guiem sua atenção para o presente, para este instante de pausa e recolhimento. Enquanto você se ajeita da forma mais confortável possível, imagine-se diante de uma pequena chama. Uma fogueira suave, que crepita baixinho, iluminando a escuridão com sua luz quente e delicada. Esta chama não é apenas uma imagem, mas um símbolo da paz que vai crescendo dentro de você. Cada estalo da madeira queima suavemente suas preocupações, dissolvendo tensões, deixando apenas o silêncio e a calma. Este é o espaço da Fogueira Sonolenta, um lugar onde o tempo desacelera, onde as histórias não são corridas, mas contadas como se fossem sussurros da noite. Aqui, as palavras não têm pressa. Elas se desenrolam lentamente, como o vento que balança as folhas ou como a água que segue tranquila pelo rio. E é nesse compasso que vamos nos aproximar de Carlo Acutis. Carlo não foi um herói de guerras, nem um personagem distante dos livros antigos. Ele foi alguém comum, um jovem como tantos outros, mas que viveu sua vida com uma fé extraordinária. Ao conhecer sua história, não precisamos nos apressar. Vamos caminhar devagar, apreciando cada detalhe, cada lembrança e cada gesto que ele deixou como exemplo. Neste vídeo, além de conhecer sua trajetória, também faremos orações suaves, pedindo paz, proteção e serenidade para a nossa noite. Essas palavras não serão apenas frases, mas um convite ao descanso profundo, um sopro de esperança para acalmar o coração. Enquanto escuta minha voz, permita-se relaxar um pouco mais. Sinta seus ombros soltando o peso do dia. Sinta sua respiração encontrar um ritmo calmo e natural. Sinta seus pensamentos se acomodando, como folhas que repousam sobre a terra após o vento. Este é o momento de se entregar à tranquilidade. Então, feche os olhos se quiser, mantenha-se confortável e deixe que a história de Carlo Acutis o acompanhe. Hoje, caminharemos juntos por memórias de fé, bondade e simplicidade, que servirão como um farol sereno em meio à noite. Que esta introdução seja como uma porta que se abre suavemente, conduzindo você para um espaço de paz, onde o sono virá de forma leve e natural. E assim, damos início à nossa jornada. Agora que você já se ajeitou e encontra um pouco mais de calma, vamos abrir lentamente a porta da história de Carlo Acutis. Imagine que, enquanto a fogueira continua a crepitar suavemente, começamos a ouvir ecos de uma vida breve, mas intensa, marcada por fé e simplicidade. É como se cada chama revelasse fragmentos de um caminho que, embora curto, brilhou com força. Carlo veio ao mundo no dia 3 de maio de 1991, em Londres, durante uma breve estadia de seus pais naquele país. Pouco tempo depois, ainda criança, ele se mudaria para a Itália, onde passaria a maior parte da vida. Desde cedo, mostrava traços de uma sensibilidade diferente. Enquanto outras crianças se encantavam apenas com brinquedos e distrações, Carlo demonstrava um interesse particular por Deus e pelas coisas espirituais. Não era uma fé imposta, pelo contrário, sua família não era profundamente religiosa. Sua mãe costumava frequentar a igreja de maneira esporádica, sem grande envolvimento. Mas foi o pequeno Carlo, ainda menino, que começou a despertar dentro da casa um chamado maior.
Ele pedia para visitar igrejas, para entrar e rezar diante do sacrário, e insistia para participar da missa. Esse desejo constante surpreendia os adultos, que, pouco a pouco, se viram atraídos por aquele mesmo caminho. Aos 7 anos, Carlo recebeu a primeira comunhão. Diferente de muitas crianças, que vivem esse momento como uma etapa de catequese, para ele foi um encontro profundo. Desde então, decidiu que nunca mais passaria um dia sem estar diante da Eucaristia. Todos os dias, buscava participar da missa e dedicar um tempo de oração. Para um menino de sua idade, essa disciplina parecia incomum, mas em Carlo era natural, como se fosse parte de quem ele era. O que impressionava não era apenas sua devoção, mas a maneira simples como a vivia. Carlo não falava de fé como quem repete frases prontas. Ele vivia a fé em pequenos gestos. Tinha compaixão pelos pobres, tratava todos com bondade e não tolerava injustiças. Se via um colega sendo maltratado, fazia questão de defendê-lo. Se alguém passava por dificuldades, tentava ajudar, mesmo com pouco que tivesse. Ao mesmo tempo, Carlo era um jovem comum. Gostava de jogar videogame, de usar o computador, de se divertir com amigos. Não se afastava da realidade do seu tempo, mas sabia usar tudo isso de maneira equilibrada. Mais tarde, colocaria sua paixão pela tecnologia a serviço da fé, criando um grande catálogo digital sobre milagres eucarísticos, que ainda hoje continua a inspirar pessoas no mundo inteiro. Mas antes desse projeto grandioso, Carlo era simplesmente um menino que caminhava entre a escola, os amigos e as orações. Um jovem que parecia carregar dentro de si uma luz calma, daquelas que não precisam brilhar com intensidade para serem notadas. Uma luz serena que tocava os corações ao redor. E é nesse ponto que nossa história vai se aprofundar. Já sentimos a chama que se acendeu na infância de Carlo. Agora, na próxima parte, vamos mergulhar em sua vida de fé ainda menino e entender como sua espiritualidade se tornou a marca de tudo o que viria depois. Enquanto você continua repousando, permitindo que cada respiração se torne mais tranquila, vamos mergulhar na infância de Carlo Acutis, nos primeiros anos que moldaram sua fé e sua personalidade serena. Carlo cresceu em Milão, cercado por uma rotina comum de escola, amigos e brincadeiras, mas com uma presença constante da espiritualidade. Desde cedo, ele sentia uma atração especial pela igreja. Diferente de muitas crianças, não era apenas uma curiosidade passageira, era um desejo profundo de se aproximar de Deus. Ele gostava de visitar o Santíssimo Sacramento, de rezar diante da Eucaristia, de permanecer alguns minutos em silêncio, apenas contemplando. Para ele, cada gesto, cada palavra da missa tinha um significado real e concreto. Ainda criança, Carlo começou a perceber pequenas necessidades ao seu redor. Vivia gestos de bondade simples, mas cheios de sentido. Se um colega estava triste, oferecia conforto. Se via alguém necessitado, buscava ajudar. Essa atenção aos outros não vinha de imposição, mas de algo que ele sentia no coração, uma força silenciosa que o guiava a olhar para o próximo com ternura. A primeira comunhão foi um marco em sua vida. Aos 7 anos, Carlo recebeu Jesus pela primeira vez de forma plena e consciente. Ele próprio descreveu aquele momento como um encontro que mudaria sua existência. A partir de então, prometeu nunca se afastar da Eucaristia. Para Carlo, a missa diária não era um compromisso, mas um verdadeiro encontro com a presença divina. Ele entendia a importância de cada sacramento e procurava viver com intensidade aquilo que muitos consideravam rotina. Mesmo sendo profundamente espiritual, Carlo era um garoto como qualquer outro. Gostava de futebol, de videogames, de brincar com os amigos e de explorar o mundo digital, que já começava a se expandir rapidamente. Mas havia algo diferente nele. Ele conseguia equilibrar essas atividades com sua devoção e seu senso de responsabilidade para com os outros. Nunca deixava que o lazer ou os interesses pessoais se sobrepusessem à fé e à atenção ao próximo. A espiritualidade de Carlo se manifestava também de maneiras sutis, quase imperceptíveis. Ele sorria com gentileza, compartilhava palavras de conforto e muitas vezes oferecia ajuda sem que ninguém pedisse.
Essas ações, simples à primeira vista, eram sinais claros de uma vida interior rica, uma conexão com Deus que inspirava todos ao redor. Mesmo jovem, Carlos já demonstrava uma consciência sobre a importância de usar seus talentos e habilidades para servir aos outros e a Deus. Ele acreditava que cada gesto, por menor que fosse, podia gerar impacto. Essa visão de mundo, combinada com sua fé sincera, começava a criar um legado que continuaria a crescer ao longo de sua curta vida. Enquanto seguimos observando a infância de Carlo, percebemos que a santidade não está reservada apenas para figuras distantes no tempo. Ela pode nascer em gestos simples, em corações jovens, em atitudes discretas, mas cheias de amor. É nesse espírito que nos preparamos para acompanhar a próxima fase de sua vida, a juventude, marcada por descobertas, amizades, tecnologia e a missão de levar sua fé ao mundo de forma inovadora. À medida que Carlo Acutis crescia, sua infância calma e dedicada à fé começou a dar lugar à juventude, período marcado por descobertas, aprendizados e sonhos. Mesmo sendo um adolescente, Carlo continuava firme em sua devoção, mas agora com a mente mais desperta para o mundo ao seu redor. Ele compreendia que a vida não era apenas sobre si mesmo, mas sobre como cada um podia fazer a diferença na vida dos outros. Como qualquer jovem de sua idade, Carlos se interessava por tecnologia, computadores e videogames. Mas havia algo que o tornava diferente. Ele enxergava a tecnologia como uma ferramenta para o bem, não apenas para entretenimento, mas para compartilhar conhecimento e fé. Já naquela época, começava a pensar em como poderia usar a internet para evangelizar, alcançar pessoas e inspirá-las a se aproximar de Deus. A paixão de Carlo pelos milagres eucarísticos surgiu naturalmente dessa combinação de fé e curiosidade. Ele pesquisava, estudava e reunia informações sobre os acontecimentos considerados milagrosos ao longo da história da Igreja. Cada detalhe era registrado, documentado e organizado de forma meticulosa. Para ele, não se tratava apenas de curiosidade intelectual, mas de um desejo genuíno de mostrar ao mundo a presença real de Deus na vida das pessoas. Na escola, Carlo era um jovem sociável e gentil. Tinha amigos, gostava de conversar e se preocupava com todos ao seu redor. Mas mesmo nesse convívio comum, sua espiritualidade se destacava. Ele não buscava imposição nem se vangloriava de suas práticas religiosas. Pelo contrário, Carlo vivia a fé com naturalidade, permitindo que os outros percebessem a luz de sua vida sem pressão, apenas pelo exemplo silencioso de suas atitudes. Além de sua dedicação à tecnologia e à fé, Carlo era extremamente organizado e disciplinado. Mantinha horários para estudo, lazer e oração. Cada atividade tinha seu espaço e ele sabia equilibrar o cotidiano com suas práticas espirituais. Esse equilíbrio era visível a todos que conviviam com ele e transmitia uma sensação de serenidade que poucos jovens conseguem expressar. O projeto mais conhecido de Carlo, a exposição digital sobre milagres eucarísticos, nasceu justamente dessa combinação de fé, disciplina e criatividade. Ele viajava por livros, revistas, relatos e sites, registrando cada acontecimento, ilustrando cada detalhe e montando um arquivo digital que pudesse ser acessado por qualquer pessoa. O objetivo era simples, mas profundo: mostrar que Deus está presente no mundo, de forma real e tangível, e que cada pessoa pode encontrar sinais de esperança e fé em meio à vida cotidiana. Mesmo diante de sua dedicação à tecnologia e à missão de evangelização, Carlo permanecia um adolescente normal. Brincava com amigos, estudava, ria e participava da vida familiar. Mas sua fé e sua bondade continuavam a ser o centro de sua vida, guiando cada passo, cada decisão, cada gesto. Além de sua dedicação à tecnologia e à fé, Carlo era extremamente organizado e disciplinado. Mantinha horários para estudo, lazer e oração. Cada atividade tinha seu espaço e ele sabia equilibrar o cotidiano com suas práticas espirituais. Esse equilíbrio era visível a todos que conviviam com ele e transmitia uma sensação de serenidade que poucos jovens conseguem expressar. O projeto mais conhecido de Carlo, a exposição digital sobre milagres eucarísticos, nasceu justamente dessa combinação de fé, disciplina e criatividade.
Ele viajava por livros, revistas, relatos e sites, registrando cada acontecimento, ilustrando cada detalhe e montando um arquivo digital que pudesse ser acessado por qualquer pessoa. O objetivo era simples, mas profundo: mostrar que Deus está presente no mundo, de forma real e tangível, e que cada pessoa pode encontrar sinais de esperança e fé em meio à vida cotidiana. Mesmo diante de sua dedicação à tecnologia e à missão de evangelização, Carlo permanecia um adolescente normal. Brincava com amigos, estudava, ria e participava da vida familiar. Mas sua fé e sua bondade continuavam a ser o centro de sua vida, guiando cada passo, cada decisão, cada gesto. Enquanto seguimos contemplando sua juventude, percebemos que Carlo Acutis nos mostra uma verdade simples: é possível viver a fé plenamente, mesmo em um mundo moderno e repleto de distrações. Ele nos lembra que a santidade não está distante, mas pode florescer em cada ação feita com amor, atenção e devoção. Na próxima parte, mergulharemos ainda mais fundo em sua vida de oração, simplicidade e atenção aos outros, para entender como esses elementos moldaram sua curta, mas luminosa existência. Enquanto seguimos acompanhando a vida de Carlo Acutis, começamos a perceber que a força dele não estava apenas na tecnologia ou no estudo dos milagres eucarísticos. A base de tudo era uma vida de oração profunda e de simplicidade, que iluminava cada gesto e cada decisão. Desde pequeno, Carlo compreendeu que a fé verdadeira não se resumia a palavras ou rituais. Era algo que precisava ser vivido no dia a dia, de forma concreta e sincera. Ele dedicava tempo à oração diária, não como uma obrigação, mas como um momento de encontro com Deus. Cada Ave Maria, cada instante diante do Santíssimo Sacramento era vivido com atenção e amor. Esse hábito se tornou o alicerce de sua personalidade serena e equilibrada. A simplicidade de Carlo se manifestava em gestos pequenos, mas significativos. Ele não buscava luxo ou reconhecimento. Comia de forma modesta, vestia roupas comuns e participava da vida familiar com alegria. Mesmo diante de amigos e colegas, permanecia humilde, disposto a ouvir e a ajudar. Essa naturalidade era um contraste com a intensidade que poderia acompanhar jovens dedicados a causas grandes. Ele mostrava que a santidade pode caminhar lado a lado com a leveza do cotidiano. Carlo também tinha atenção especial aos outros. Se via alguém triste, buscava consolar. Se alguém precisava de ajuda, oferecia sem questionar. Essa postura não vinha de obrigação, mas de uma bondade que brotava de seu coração. Ele não esperava recompensas ou elogios. Cada gesto era simplesmente uma expressão de amor. É essa entrega silenciosa que torna sua história tão inspiradora. Outro aspecto marcante de sua vida era a disciplina. Carlo sabia organizar seu tempo entre estudo, lazer, tecnologia e oração. Cada atividade tinha seu espaço, mas nada se sobrepunha à fé e ao cuidado com o próximo. Esse equilíbrio era um reflexo de sua maturidade espiritual, algo incomum para alguém de sua idade, mas que se tornava evidente para todos que conviviam com ele. Mesmo diante de sua rotina cheia de compromissos, Carlo mantinha o entusiasmo pela vida. Ele ria com amigos, compartilhava brincadeiras, participava da escola e de atividades familiares. Mas tudo isso nunca o afastava do centro de sua vida, a Eucaristia e o desejo de viver conforme a vontade de Deus. Cada passo que dava, por menor que fosse, era guiado por essa luz interna, que não se apaga com o tempo nem com as dificuldades. Enquanto refletimos sobre essa fase da vida de Carlo, podemos perceber que a verdadeira grandeza não está em feitos extraordinários ou reconhecimento público, mas na constância da fé, na atenção aos detalhes e na entrega silenciosa ao bem. Carlo nos mostra que a santidade pode estar presente em cada gesto simples, em cada momento vivido com intenção e amor. Na próxima parte, vamos acompanhar os últimos dias de Carlo, quando sua fé e sua dedicação alcançaram seu ápice, e entenderemos como ele deixou um legado duradouro capaz de inspirar pessoas de todas as idades ao redor do mundo. À medida que Carlo Acutis crescia, sua vida continuava marcada por simplicidade, oração e atenção aos outros. Mas chegou o momento em que sua história começou a se aproximar do fim. Aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com uma leucemia fulminante. A notícia, embora dolorosa, não abalou sua fé. Pelo contrário,
Ele recebeu a doença com serenidade, como se já estivesse preparado para entregar sua vida nas mãos de Deus. Mesmo debilitado pelo tratamento, Carlo manteve sua rotina de oração diária. Cada missa, cada momento diante da Eucaristia era vivido com intensidade ainda mais. Ele oferecia seu sofrimento em silêncio, pedindo a Deus para que pudesse ser útil aos outros, para que sua vida continuasse a inspirar fé e bondade. A serenidade de Carlo diante da dor era algo que tocava todos ao seu redor. Médicos, enfermeiros, amigos e familiares percebiam que, apesar da fragilidade física, havia uma força interior que ultrapassava qualquer limite humano. Durante esses últimos dias, Carlo continuava atento aos pequenos gestos de amor. Sempre que podia, ajudava e confortava aqueles que se encontravam tristes ou preocupados. Cada sorriso, cada palavra calma, era uma expressão de sua fé profunda. Ele demonstrava, de maneira silenciosa, que mesmo nas horas mais difíceis é possível encontrar paz, alegria e propósito. Carlo também deixou um legado concreto. Antes de adoecer, dedicou-se a reunir e organizar informações sobre milagres eucarísticos em um arquivo digital, acessível a todos na internet. Esse projeto, que começou como uma paixão juvenil, se tornou um instrumento de evangelização mundial. Milhares de pessoas hoje conhecem esses relatos graças à iniciativa de um adolescente que acreditava que a tecnologia poderia ser usada para propagar a fé e a esperança. Mesmo diante da morte iminente, Carlo nunca perdeu sua leveza. Ele brincava, conversava, sorria e mantinha o coração voltado para Deus. Não havia medo, apenas confiança e entrega. Sua vida curta se tornou um exemplo luminoso de santidade acessível, mostrando que cada ação, cada escolha feita com amor pode ter impacto duradouro. A forma como Carlo enfrentou a doença e a morte inspirou pessoas ao redor do mundo. Ele mostrou que a santidade não precisa de grandes feitos ou reconhecimento imediato. Ela se manifesta na fidelidade diária, na bondade silenciosa, no compromisso com a fé e no cuidado com o próximo. Cada gesto seu, por mais simples, carregava um significado profundo. Quando Carlo faleceu, em 12 de outubro de 2006, deixou um rastro de luz e esperança. Sua história continuou a inspirar jovens e adultos, mostrando que a vida pode ser vivida plenamente, mesmo em poucos anos, quando guiada pelo amor, pela fé e pela atenção aos detalhes do cotidiano. Hoje, Carlo Acutis é lembrado não apenas como o jovem da era digital, mas como alguém que nos ensina a viver com coragem, serenidade e devoção. Seu legado é um convite silencioso, que cada um de nós possa encontrar pequenas maneiras de viver a fé de forma simples, intensa e verdadeira, iluminando o mundo à nossa volta. Agora que já conhecemos a vida de Carlo Acutis e seu legado de fé, bondade e simplicidade, é hora de mergulhar em um momento de oração tranquila, permitindo que a presença dele nos acompanhe nesta noite. Respire fundo, soltando lentamente o ar, e sinta como seu corpo se acomoda na cama, como se estivesse sendo envolvido por um cobertor de serenidade. Feche os olhos se desejar e imagine Carlo ao seu lado. Ele está presente não de forma física, mas como uma luz serena que toca suavemente seu coração. Cada gesto dele, cada palavra silenciosa, é um convite à paz e à confiança. Sinta essa presença ao seu redor, protegendo, acalmando, oferecendo conforto. Comecemos a oração em voz baixa, permitindo que cada frase se desenrole lentamente, como ondas que chegam à praia, tranquilas e constantes. Carlo Acutis, jovem de fé luminosa, que encontrou Deus na simplicidade de cada gesto e na presença constante da Eucaristia, acompanha-nos nesta noite. Inspira-nos a viver a fé com alegria, atenção e bondade. Ajuda-nos a reconhecer a presença divina nas pequenas coisas do cotidiano, assim como você fez em cada passo de sua curta, mas intensa vida. Respire fundo novamente, deixando essas palavras preencherem sua mente. Imagine que a luz de Carlo se expande, alcançando cada parte de você, levando calma aos pensamentos, serenidade ao coração, repouso aos músculos. Continuemos a oração. Ensina-nos, Carlo, a ser atentos aos outros, a oferecer conforto aos tristes, ajuda aos necessitados e sempre agir com amor sincero, sem esperar recompensas. Mostra-nos que cada gesto, por menor que pareça, pode ter impacto no mundo e na vida das pessoas. Que possamos aprender contigo a viver a santidade no dia a dia, com disciplina, leveza e humildade.
Sinta como a atmosfera ao seu redor se torna mais tranquila. Cada palavra dita mentalmente ecoa suavemente, como se fosse um sussurro amigo, conduzindo você a um estado de profunda paz. Carlo Acutis intercede por nós para que a noite seja de repouso e serenidade, que nossos sonhos sejam leves e nossos corações se encham de esperança, que a luz da fé nos acompanhe mesmo nos momentos de dificuldade e que possamos sempre nos aproximar de Deus com confiança e simplicidade. Que o nosso descanso nos renove para um novo dia, cheio de propósito e gratidão. Permaneça alguns instantes nesse estado de contemplação, sentindo a presença de Carlo e a luz suave da paz que ele traz. Respire devagar, permita que seu corpo e mente se acomode ainda mais e sinta que cada palavra da oração se transforma em conforto silencioso, guiando-o gentilmente para o repouso. Agora, leve essas palavras com você, mantendo a atenção no ritmo da respiração e na serenidade que preenche seu coração. Carlo Acutis permanece como um farol silencioso, lembrando que a fé, a bondade e a simplicidade podem guiar cada um de nós noite após noite. Agora que nos conectamos à vida e à oração de Carlo Acutis, vamos mergulhar em uma meditação tranquila, permitindo que a mente e o corpo encontrem repouso profundo. Respire fundo, lentamente, sentindo o ar encher seus pulmões. Segure por alguns instantes e, em seguida, solte devagar, permitindo que toda a tensão do dia seja liberada. Cada respiração é um passo em direção à serenidade. Feche os olhos e imagine-se em um jardim calmo, iluminado por uma luz suave e dourada. Sinta a grama macia sob seus pés e ouça o canto distante de pássaros noturnos. O ar está fresco, trazendo consigo uma sensação de pureza e tranquilidade. Cada detalhe ao redor convida sua mente a se acalmar. Cada som é uma nota suave de descanso. Visualize agora uma pequena fogueira no centro do jardim. Suas chamas se movem lentamente, iluminando a noite com calor gentil. Esta fogueira representa a presença de Carlo Acutis, sua fé e sua bondade, espalhando luz para todos os cantos do espaço ao seu redor. Sinta essa luz tocando suavemente seus ombros, descendo pelo peito e irradiando para cada parte do seu corpo. Enquanto observa a fogueira, permita que sua mente se concentre em pequenas imagens de bondade e simplicidade. Imagine Carlo ajudando alguém necessitado, sorrindo para um amigo, oferecendo um gesto silencioso de cuidado. Cada imagem é uma lembrança de que gestos pequenos podem ter grande significado, e que a serenidade nasce da atenção e do amor dedicados ao próximo. Agora, visualize uma trilha que se estende à frente, entre árvores delicadamente iluminadas. Caminhe por ela devagar, sentindo a segurança e a calma ao seu redor. Cada passo que você dá leva embora preocupações, dúvidas e tensões. A cada respiração, sinta como o corpo se afunda mais no conforto e a mente se torna mais leve. Enquanto caminha, imagine que Carlo está ao seu lado, guiando você com sua luz serena. Ele não fala, mas sua presença transmite paz, confiança e força interior. Sinta que cada passo é acompanhado por essa energia, que preenche seu coração e ilumina seus pensamentos. Agora, encontre um pequeno banco ao lado da trilha. Sente-se suavemente, sentindo o corpo descansar completamente. Observe a fogueira à distância, sua luz dançando, refletindo nas árvores, criando sombras suaves. Permaneça nesse estado de atenção plena, respirando devagar, permitindo que a serenidade penetre em cada célula. Enquanto o silêncio se aprofunda, permita que pensamentos leves e agradáveis passem, como nuvens no céu noturno. Cada pensamento que surge é aceito e liberado, sem apego, permitindo que apenas a calma permaneça. Permaneça alguns instantes nesse espaço, sabendo que a presença, sua luz e sua bondade permanecem com você. Respire fundo, deixando que a meditação acalme o coração e prepare a mente para o repouso. Enquanto você permanece confortável, com os olhos fechados e a respiração suave, vamos concluir nossa jornada desta noite com uma oração final e uma reflexão tranquila. Cada palavra será um convite à serenidade, permitindo que a paz preencha o coração e que a mente se acalme completamente.
Feche os olhos ainda mais suavemente e imagine novamente a luz de Carlo Acutis ao seu redor. Esta luz não é forte ou ofuscante, mas cálida, delicada, como um farol silencioso que guia sem pressa. Sinta-a envolvendo cada parte do seu corpo, trazendo leveza aos ombros, suavidade ao peito e repouso às pernas. Cada respiração é agora mais lenta, mais profunda, mais tranquila. Comecemos a oração mentalmente, deixando que cada frase se desenrole como ondas suaves que chegam à praia. Carlo Acutis, jovem de fé e bondade, que encontrou Deus na simplicidade do cotidiano, acompanhe-nos neste momento de descanso. Inspira-nos a viver com atenção, amor e serenidade, mesmo nos dias mais comuns, reconhecendo a presença divina em cada detalhe. Que cada gesto nosso seja guiado por luz e bondade, assim como você nos ensinou com sua vida breve, mas luminosa. Enquanto respira, sinta cada palavra tocar o coração. Imagine cada frase como pequenas chamas refletindo na fogueira distante, espalhando calor e paz pelo seu ser. Continuemos a oração. Ensina-nos, Carlo, a valorizar a simplicidade, a respeitar o tempo do repouso e a cuidar daqueles que precisam. Que possamos encontrar conforto na oração, força na fé e alegria nos pequenos gestos do dia a dia. Ajuda-nos a perceber que cada ato de bondade, mesmo silencioso e discreto, possui significado e impacto, trazendo luz ao mundo. Sinta a serenidade se aprofundando a cada palavra, a cada respiração. Imagine que seus pensamentos se tornam mais leves, como folhas flutuando em um riacho calmo, liberando preocupações e tensões. Agora, permita-se alguns instantes de reflexão silenciosa. Pense em algo que você gostaria de oferecer ao mundo. Um sorriso, um gesto de cuidado, uma palavra de carinho. Visualize essa ação acontecendo, simples, mas cheia de significado. Sinta a alegria que ela traz, a leveza que preenche o coração e a conexão que cria entre você e os outros. Por fim, encerramos com uma última invocação mental. Carlo Acutis, permanece conosco enquanto descansamos. Que seu exemplo de fé, simplicidade e bondade nos acompanhe nos sonhos e desperte em nós a coragem de viver cada dia com amor e atenção. Que a luz que você acendeu continue a brilhar em nossos corações, trazendo calma, esperança e proteção. Permaneça alguns instantes neste estado de paz, sentindo a presença de Carlo ao redor, a luz suave envolvendo o corpo e a mente. Cada respiração é um passo mais profundo rumo ao descanso. Sinta que agora está pronto para entregar-se ao sono, tranquilo, protegido e sereno. Agora, enquanto seu corpo e mente já estão mais tranquilos, vamos iniciar a visualização que conduzirá você a um sono profundo e restaurador. Respire lenta e profundamente. Sinta o ar entrando suavemente pelos pulmões e, ao soltar, imagine cada preocupação se desfazendo como neva ao vento. Cada expiração leva embora tensão, estresse e pensamentos repetitivos. Feche os olhos ainda mais suavemente e imagine-se em um campo aberto, sobre o céu noturno, iluminado por uma lua grande e serena. O ar está fresco e leve, acariciando sua pele com delicadeza. Ao seu redor, a grama se move suavemente com o vento e uma sensação de calma invade todo o corpo. Cada músculo, cada articulação começa a se soltar, permitindo que o descanso seja natural e profundo. Visualize uma pequena trilha à sua frente, coberta por folhas macias. Cada passo que você dá sobre essa trilha representa o afastar-se das preocupações do dia. Sinta a segurança que a natureza oferece, como se o mundo inteiro tivesse feito uma pausa e você estivesse sendo guiado por uma energia silenciosa e protetora. Enquanto caminha, observe uma luz suave surgindo à frente. É a presença de Carlo Acutis, serena e gentil, como um farol tranquilo. Ele não fala, mas você sente seu calor e bondade, envolvendo seu corpo e mente em conforto. Cada respiração ao lado dessa luz faz seu corpo ficar mais leve, cada passo mais lento e relaxado. Agora, imagine um lago calmo refletindo a lua e a luz de Carlo. Aproxime-se da margem e sente-se suavemente,
deixando que a superfície do lago absorva todas as tensões e preocupações. Cada pensamento que surge é como uma folha flutuando na água, sendo levada suavemente, sem resistência, sem pressa. Apenas observe e permita que desapareça. Enquanto permanece nesse estado, imagine que sua respiração sincroniza com o movimento da água, lenta e constante. Sinta o calor da fogueira distante, a brisa noturna e a presença serena de Carlo. Todo o corpo se acomoda ainda mais, os olhos pesam e a mente se torna tranquila, leve, quase silenciosa. Permita que o ambiente, a luz e a presença de Carlo conduzam cada célula do seu corpo a um repouso profundo. Sinta que não há pressa nem preocupação, apenas paz, serenidade e a sensação de estar seguro e protegido. Enquanto se deixa envolver por essa calmaria, imagine-se sendo suavemente elevado por uma nuvem macia, flutuando acima do campo, acima do lago, acima da trilha. Cada respiração leva você mais fundo no sono, mais longe do mundo externo, em um espaço de completo relaxamento. Fique nesse estado, permitindo que a mente se acalme e o corpo descanse plenamente. Cada sensação de tranquilidade se torna mais intensa e você se prepara para mergulhar em um sono restaurador, seguro, profundo e sereno. Enquanto você permanece confortável, envolto na serenidade das partes anteriores, chegamos ao momento final desta noite. Esta é a hora de encerrar nossa jornada com Carlo Acutis, permitindo que a calma e a paz preencham cada canto do seu corpo e da sua mente. Respire lentamente, sentindo o ar entrar e sair, e permita que cada respiração aprofunde ainda mais seu relaxamento. Imagine-se novamente naquele jardim tranquilo, sob o céu estrelado, com a fogueira ao fundo. A luz de Carlo Acutis ainda brilha suavemente, refletindo sobre a grama e nas árvores, espalhando calor e conforto. Ele está presente como um guia silencioso, lembrando que a paz, a fé e a bondade podem nos acompanhar em todos os momentos, mesmo durante o sono. Permita que suas mãos e braços relaxem completamente, deixando o corpo pesado, apoiado no colchão. Sinta seus ombros caírem suavemente, a cabeça repousar com conforto e os pés serem tocados pela sensação de leveza e tranquilidade. Cada músculo está calmo, cada pensamento desacelerando, cada batida do coração mais suave e compassada. Agora, mentalmente, repita algumas palavras de gratidão e serenidade. Obrigado, Carlo Acutis, por nos mostrar o caminho da fé e da bondade. Obrigado pela luz que nos inspira, pelos gestos pequenos que nos lembram do amor no dia a dia e pelo exemplo de simplicidade e atenção ao próximo. Sinta como essas palavras ecoam dentro de você, espalhando calma por todo o corpo. Imagine que cada frase se transforma em pequenas partículas de luz, penetrando suavemente em cada célula, levando paz, repouso e segurança. Enquanto permanece nesse estado, visualize-se flutuando lentamente sobre o jardim, acima da trilha e do lago calmo, sentindo que o mundo ao redor desacelera. A respiração é profunda e constante, o corpo se sente protegido e aconchegante, e a mente se torna silenciosa, pronta para o sono. Agora, imagine uma última vez a presença de Carlo Acutis, sereno e gentil. Ele acena suavemente, como se dissesse: durma tranquilo, filho da luz. Que a paz esteja com você durante toda a noite. Sinta a confiança que essa presença transmite. Não há pressa, não há preocupação. Apenas descanso, apenas serenidade, apenas sono restaurador. Permaneça nesse estado alguns instantes, deixando que a escuridão suave e o calor da luz envolvam você completamente. Cada respiração leva você mais fundo no sono, cada pensamento se dissolve suavemente e seu corpo se entrega totalmente ao repouso. Lembre-se, a luz de Carlo, a fé e a bondade que ele viveu estão sempre acessíveis. Basta fechar os olhos, respirar fundo e permitir que essa serenidade guie cada momento de descanso. Boa noite. Que seu sono seja profundo, seguro e cheio de paz. Que a luz de Carlo Acutis ilumine seus sonhos e que você acorde renovado, com o coração tranquilo e sereno, pronto para um novo dia.